Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos como igreja, proclamando a sua obra maravilhosa por nós. Queremos, ó Pai, como vimos ontem aquela mulher pecadora, sermos eternamente gratos ao Senhor por sua palavra de aceitação, de salvação para cada um de nós. Senhor, dá-nos um coração totalmente grato ao Senhor, reconhecendo o que somos, Pai. Que não somos pequenos devedores de 50 denários, mas de 500 denários, ou muito mais, Senhor, quantia que nós não podíamos jamais pagar. Reconheçamos isso, Senhor, e possamos glorificar ao Senhor, ungir ao Senhor. Também somos pessoas salvas, Senhor. Lembramos do nosso passado, mas queremos tomar posição da nossa pessoa como adoradores, como pessoas, ó Pai, que precisamos, ó Deus, oferecer a Ti o que é de melhor que há em nós. Fazer o que podemos, ó Pai, o que pudermos, ó Pai. Maria fez o que ela pôde, Senhor. Ela ungiu com um nardo puro, com o que ela tinha, Senhor. O Senhor, porque ela conhecia o Deus da ressurreição. Louvado seja o Senhor. Ela conhecia o coração do Senhor que os amava, Senhor. Dá-nos esse coração, Senhor. Muda, Pai, completamente o nosso pensamento, muda o nosso coração, a nossa alma, Senhor, para que possamos perceber a sua vontade para o nosso viver. Obrigado, Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, então precisamos de um coração novo, né, irmãos? E a gente sabe que o coração, ele é a nossa alma, mas a nossa consciência. Então precisamos pedir para o Senhor trabalhar os nossos sentimentos, o que nós pensamos, as nossas vontades e as nossas emoções, e nos dar uma consciência do que o Senhor é e do que nós somos também, né? Para isso, precisamos de ter uma comunhão pessoal, sempre e profunda com o Senhor, né? O irmão compartilhou conosco. E vamos, irmãos, ir para o nosso quarto, ali em secreto, orar ao Senhor. E o Senhor que vê em secreto vai nos ouvir, vai iluminar o nosso coração. Louvado seja o Senhor. Eu estava lendo ontem, e estava lendo Lucas também, Lucas, depois que eu acabei de preparar a mensagem, eu estava lendo Lucas. No final, no último versículo de Lucas, na verdade, o versículo 50 do capítulo 24, o 50 até o 53 diz, o Senhor, né, que depois de ressuscitar, depois que ressuscitou, né, 49 diz assim, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eu achei muito interessante, porque ontem nós compartilhamos que aquela fato narrado onde Maria, em Betânia, adorou o Senhor, ungiu o Senhor, onde Betânia era o lugar onde o Senhor sempre ia, fugindo de Jerusalém, do judaísmo, da religiosidade, para procurar descanso,
para procurar abrigo até e consolo naquela família e nos irmãos que estavam ali em Betânia. E foi em Betânia que o Senhor realizou o último milagre dele, ressuscitando a Lázaro. Betânia estava no coração do Senhor. Era um lugar onde o Senhor se refugiava para receber descanso. E sabe, falamos ontem que Betânia é um lugar que tipifica a igreja. Vimos que havia Lázaro, que era um testemunho vivo do poder da ressurreição do Senhor. Vimos Marta, que servia e que na ceia dada na casa de Simão, ela estava lá servindo. E que Maria o amava e tinha intrepidez, teve intrepidez, aproveitou aquela oportunidade para expressar o seu amor ao Senhor, né? Tudo que ela tinha de melhor, que era o seu vaso de alabastro cheio de nardo puro, ela quebrou e derramou sobre o Senhor. Não são três pessoas, são três pessoas diferentes, mas que compõem a experiência de todos nós que somos chamados. Irmãos, nós somos testemunha do que Deus fez na nossa vida. Efésios diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. E a palavra de Deus diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então nós somos um Lázaro também. Somos Maria também. Amamos o Senhor, expressamos o nosso amor para o Senhor. Não temos vergonha nem timidez de expressar o nosso amor para o Senhor e precisamos quebrar o nosso vaso de alabastro para poder dizer que tudo que é nosso é do Senhor. E também servimos ao Senhor como Marta. Essas são as experiências de um chamado. Testemunho, amor e servir ao Senhor. O Senhor é um Deus de vivos e não de mortos, como diz lá na palavra, né? Que Ele é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus que chama, um Deus que dá o desfrute, um Deus que transforma e um Deus que faz nos reinar por meio dEle. Essa é a vida de um cristão, de um chamado. Louvado seja o Senhor. E sendo, irmãos, Betânia, o lugar, a tipificação, modelo da igreja, precisamos viver isso, como testemunhas, como amar ao Senhor, nos entregar ao Senhor e como servir ao Senhor. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela se reúne, o corpo de Cristo se reúne. Reúne num local de reunião, num templo, em casa. A igreja está sempre ativa. E a palavra de Deus diz para nós não deixarmos de congregar, como é costume de alguns hebreus que aceitaram o Senhor, mas por causa da religião que eles tinham do judaísmo, eles abandonaram o Senhor e voltaram para a religião. O Senhor falou: não deixe de congregar, porque vocês serão influenciados por essas coisas, mas na congregação, no congregar, nós somos iluminados. Então a vida da igreja, irmãos, é vida de casa, é vida de local de reuniões, é vida no trabalho. A vida da igreja é o nosso viver, é o nosso igrejar. Esse termo igrejar é uma coisa maravilhosa. Precisamos igrejar onde nós estivermos. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem aberto a sua palavra para nós. E em Romanos, é um livro maravilhoso e que nos fala de nós sermos transformados. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz, Paulo está rogando aos irmãos, né? Vamos ler aqui juntos, né? Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Paulo roga
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso serviço racional. Paulo está rogando aos irmãos de Roma para que eles apresentem cada um o seu corpo como sacrifício vivo. Paulo só faz esse rogo aqui no capítulo 12. Por quê? E ele fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Não é que ele está pedindo misericórdia, não, porque às vezes você entende, né, que estou pedindo misericórdia, vocês, por favor, vocês ofereçam o corpo de cada um de vocês ao Senhor. Não é isso. Ele está falando assim, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele fala aqui no capítulo 12, porque do capítulo 1 até o capítulo 8, o Senhor nos mostra que nós éramos pecadores, perdidos, sem Deus, fazendo coisas terríveis, mas Ele usa um processo da vida para nos transformar. Então, até o capítulo 8, o Senhor nos fala da justificação, o Senhor fala da nossa santificação, fala da glorificação. Ele fala no capítulo 5 e 6 que Ele já nos libertou do poder da morte, Ele nos libertou da morte, que Ele nos deu a abundância da graça. E ele vem até o capítulo 8 dizendo que o nosso espírito hoje, né, está amalgamado com o Espírito de Deus. Então Paulo vem falando para nós de tudo que ele fez por nós. No capítulo 9, 10, 11, Paulo fala da nossa justificação, da nossa eleição, que Deus nos elegeu, que Ele nos chamou. Maravilhosa obra do Senhor. E aí ele fala assim, então eu rogo a vocês, irmão, porque tudo que Deus fez, isso foi misericórdia de Deus. Vocês conseguem entender que isso é misericórdia de Deus para cada um de vocês? Por causa dessas misericórdias, eu rogo para vocês agora, vocês apresentem cada um de vocês, o corpo de vocês, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse apresentar o vosso corpo, é um sacrifício. Mas não é um sacrifício como lá do Velho Testamento, que o animal era morto e jogado lá em cima do altar. Não, o sacrifício vivo é um caminhar espontâneo de cada um para o altar, para se consagrar ao Senhor. Senhor, o Senhor já fez tudo para nós, nós cantamos esses hinos maravilhosos de como o Senhor deixou a sua glória, né, para estar, para nos salvar, para nos tirar da acusação, para nos livrar do inferno, para nos dar a sua vida. Agora, apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo. Um sacrifício santo, separado e agradável a Deus. Esse é o seu serviço racional. Irmãos, muitas vezes nós somos muito espirituais, e tem irmãos que são espirituais, falam, não, desde que eu sou salvo e estou em paz com Deus, estou buscando na palavra, para mim isso é o suficiente. Mas essa é uma visão ainda limitada, irmãos. É uma visão sem a visão do corpo. A igreja é o canal que Deus tem nessa terra para cumprir a vontade dEle. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos revelado um pouco da sua palavra. Não é verdade, irmãos? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos aqui? Quem somos? Não é? Precisamos entender que nós estamos aqui por causa de uma visão. Que o Senhor tem um propósito. Irmãos, durante toda a Bíblia, o Senhor nos mostra que Ele tem um propósito, nos mostra que Ele tem uma economia, que no final haverá uma bodas. Em Apocalipse, o noivo vai receber uma noiva ataviada. Quem é essa noiva? É a igreja, e essa igreja precisa estar sendo ataviada, precisa estar sendo edificada. Essa vai estar ataviada, Ele mesmo está ataviando a sua noiva, e nessa noiva sendo ataviada, irmão, muitas vezes que é a igreja, que nós
que nós somos a sua composição, nessa noiva Ele está nos bordando as nossas vestiduras. E esse cada bordar é uma agulha que muitas vezes vem para passar o fio de ouro que é o Senhor em nós. Muitas vezes isso é dolorido, muitas vezes é difícil aguentar, mas no final haverá uma noiva gloriosa, totalmente adornada para o esposo. A igreja não é algo para me satisfazer simplesmente. Eu estou aqui porque eu gosto dos irmãos, gosto do Flávio, gosto do Zé, os irmãos são amáveis, né? Tem alguns que nem tanto, mas a gente releva e tal. Aqui não tem muita dança, não tem isso, não tem aquilo. Não é isso. E outro, não, eu não gosto dessa igreja não, porque é muito parado, eu gosto onde tem dança, que não sei o que e tal, eu gosto onde tem show. Irmãos, nada disso. A igreja não é para nós, a igreja é para o Senhor. A igreja é simplesmente um meio no qual o Senhor nos colocou para atingir o propósito dele. E se nós sabemos qual é o propósito do Senhor, nós vamos ser um com ele. Nós vamos entregar-nos, nós vamos quebrar o nosso vaso de alabastro e dizer: o Senhor é maravilhoso. O Senhor me tirou da lama e o Senhor me ama e o Senhor tem um propósito para mim. Por isso que Paulo fala que eu rogo que apresenteis aqui, né? E ele fala assim, e não vos conformeis, não tomem a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação da nossa mente, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, e não conformar com esse século. O que é conformar com o século? É nós nos conformarmos com o mundo, com as eras. Já ouviu falar de agora é a nova onda? Né? A onda agora é isso, né? A moda agora é aquilo. Antigamente, eu era 17, 18 anos, eu usava boca de sino, calça boca de sino, desse tamanho assim, que não podia, não, era sério, não podia aparecer, a boca era do tamanho do pé, não podia aparecer o pé, você já dava aquele, a mulher também era assim. Depois mudou, certo? Agora é boca de espingarda, você não custa passar o pé ali dentro. As mulheres usavam cabelos de coque e tal, na época de 60 e tal, hoje nem se vê, né? Tinha redinha, tinha fábricas de redinha, inúmeras fábricas de redinha, para sustentar o cabelão, o coque, assim. Mudou, passou tudo. Então, conformar com o século é você andar na moda do mundo, dos padrões do mundo. Não são coisas exteriores só, não. É você tomar forma, principalmente, das coisas interiores que estão na nossa mente, que a mídia, que tudo hoje tenta colocar dentro do nosso coração. O que era impensável, o que era inaceitável há 20, 30 anos atrás, hoje está sendo normal e cobrado para que nós aceitemos isso. E se você não aceita, se você critica, você ainda é processado. Então, irmãos, o mundo, o século tem as suas modas, o século tem as suas ondas, o século tem as suas situações de mundo. E nós não podemos nos conformar a isso, mas temos que, o que fala aqui? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que nós vamos renovar a nossa mente? Na palavra de Deus. A palavra de Deus renova a nossa mente todos os dias, porque quanto mais ganhamos da palavra, mais nós vamos ao Senhor, mais nós temos infundido a pessoa de Jesus, e a Bíblia fala para nós termos o quê? A mente de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Para que experimenteis, então, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós vamos para a palavra, irmãos,
nós entendemos o que Deus quer. Então, o que para aqui? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não somente saber, mas experimentar o que Deus quer, o que é perfeito, o que é bom e agradável. Agora, oferecer o nosso corpo como sacrifício, muitas vezes, e a grande necessidade que nós temos, irmãos, é de ir para a palavra. A palavra de Deus precisa do nosso corpo. Eu preciso ler a palavra. Eu posso até ouvir a palavra, mas mesmo assim ainda eu vou ouvir a palavra. Tá bom, vou ouvir. Tem hoje a Bíblia gravada, eu posso ouvir a palavra de Deus. É uma coisa, pode, é bom, mas eu ir à palavra, orar, ler a palavra, é outra coisa. E para isso eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós somos edificados com falar direto do Senhor a nós. Vocês podem estar ouvindo aqui as minhas palavras, as mensagens que nós falamos, e forem ganhos. Mas isso é logos. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, ou mesmo quando eu ouço uma mensagem, medito naquela mensagem, rumino naquela mensagem, oro e leio aquela palavra, irmãos, é Deus falando diretamente comigo. E aí é o quê? É rema, é a realidade da palavra de Deus em nós. Então, irmãos, se nós entendemos que somos agraciados, que fomos agraciados com as misericórdias de Deus, nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O crescimento de vida que nós buscamos, a nossa espiritualidade, irmãos, não é só para nós, é para a igreja, é para o viver da igreja. Quando eu me torno espiritual, quando a palavra de Deus em mim rema, traz a mim uma transformação, e é que ele fala aqui, mas transformai-vos, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse transformar não é uma mudança exterior. Transformação vem de algo interior. É uma, vamos dizer assim, como é que chama? Metamorfose até. Eu como alguma coisa e aquilo está em mim. Vai ser processado dentro de mim para mudar a minha pessoa. Se eu sou uma pessoa desnutrida, isso vai estampar no meu rosto, vou estar pálido. Se eu não como, não adianta eu vir aqui com uma maquiagem, né? Parecer que está bonitinho. Isso não é transformação, isso é uma mudança exterior, que não vai trazer edificação para o meu corpo. Então eu preciso comer. Quando eu como, há uma transformação interior, e isso é expressado no meu corpo. A igreja é assim, nós precisamos ser transformados, ouvindo a palavra de Deus, tendo o rema de Deus na nossa vida, para que haja edificação, para que haja de fato uma transformação em cada um de nós. A igreja é edificada, irmãos, quando cada um de nós é edificado. Às vezes temos o conceito, né, de que esperamos algo tremendo na igreja acontecer para eu ser edificado. Irmãos, o Senhor pode até fazer isso de uma maneira, né, mas não é o comum na igreja. O comum na igreja é cada membro sendo fortalecido para que na unidade, para que no momento da reunião, para que no momento que nós precisamos, isso seja expressado. No viver da igreja existem pessoas diferentes, irmãos diferentes, completamente diferentes, irmãos. E a vida de Deus é que nos faz ser um. Mas só quando nós somos transformados pela palavra de Deus. Então, transformado, irmão, é
metabolismo espiritual. Eu como a palavra e aquilo vai metabolizando dentro de mim e eu vou crescendo e eu posso então viver a vida do corpo, que é a vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Portanto, irmãos, nós só podemos apresentar o nosso corpo ao Senhor se a palavra rema, né, nos revelar o coração de Deus. Precisamos da revelação do coração de Deus, e isso nós fazemos, nós temos por causa da palavra rema, que é Deus falando comigo. Quando Deus fala com você, hoje nós estávamos vindo no carro e a Eliane estava contando uma experiência da nossa netinha, 6 anos. Ela chegou, vovó, o que Deus faz na nossa vida a gente nunca esquece. 6 anos. Aí a Eliane é mesmo, bem, não faz, não esquece mesmo. A senhora lembra quando eu tinha 3 anos, vovó? 3 anos. Ela teve uma experiência com o Senhor, ela orou aceitando o Senhor. Então, aquilo que Eliane sempre orava com ela à noite, dormindo com ela e orando, contando história de Davi. Até hoje, nós fomos para o Rio, a Eliane está lá, ela fala, vovó, história de Davi e Golias. No outro dia, vovó, conta de novo a história de Davi e Golias. A palavra de Deus, naquele momento, é rema para ela. Ela guardou aquilo no coração, ela lembrou de 3 anos atrás, era bebê ainda, gente, eu não sei como pode ser, meu Espírito Santo. Mas é a palavra de Deus que entra, e quando a palavra de Deus entra, como rema, nós podemos oferecer o nosso coração ao Senhor. Todo o nosso ser. Irmãos, eu estou dizendo isso porque às vezes a gente vai querer, né? Como é que eu vou fazer para ter um novo coração? Como é que eu vou fazer para me consagrar completamente ao Senhor? Somente tendo a revelação de Deus, que é por meio da sua palavra. Aleluia. Queria falar muito mais, viu, irmãos, mas para dizer, irmãos, que a igreja, o viver da igreja, o viver do corpo, é para introduzir o reino de Deus nessa terra. Deus precisa da igreja para introduzir o reino dele na terra. Eu até estava num grupo outro dia e o irmão falando passou a mensagem do Otmani dizendo, tá uma mensagem do Senhor, falou, aí o Otmani fala assim, o que Deus precisa é de pouco, é o que nós temos, é disso que Ele precisa. Aí o irmão, muito espiritual, disse, olha, eu acho que o termo melhor seria, o que eu quero é pouco, porque Deus é Deus e Ele não precisa de nada. Irmãos, é uma palavra muito espiritual, mas é uma palavra que Deus é Deus, Ele não precisa de nada, é fato, mas para estabelecer a igreja, para trazer o propósito de Deus para a terra, Ele precisa da igreja. Quando o homem, irmãos, olha só, quando o homem pecou, lá no Éden, o homem foi contaminado e perdeu as bênçãos de Deus, a presença de Deus. O homem teve uma perda. O caminho da árvore da vida foi fechado. Mas Deus, em seu Filho, trouxe a redenção para o homem e abriu um novo e vivo caminho. O homem ganhou aquilo que tinha perdido, que era a presença de Deus. Mas quando o homem pecou, a autoridade de Deus foi usurpada por Satanás. Foi ou não foi? E até hoje, irmãos, a autoridade de Deus está sendo usurpada por Satanás. O homem teve perda e restabeleceu aquilo que ele perdeu. Mas Deus ainda não.
Deus então precisa da igreja para restabelecer a sua autoridade aqui na terra. E quem vai trazer o Senhor de volta é quem? É a igreja. Então a igreja não é alguma coisa simplesmente um lugar que eu gosto ou que eu não gosto, um lugar onde Deus arruma um monte de gente estranha, diferente, gente que era isso, mas agora é santa e tal. Mas a igreja tem um objetivo, Deus deu um objetivo para a igreja, que é trazer o Senhor de volta. E ele diz lá, quando esse evangelho for pregado, então virá o fim. O que é virar o fim? É a volta do Senhor. Então, irmãos, cabe à igreja trazer o reino de Deus, é estabelecer a autoridade de Deus. Então, a vida do corpo, a vida da igreja, é para manter a vitória que o Senhor alcançou. O Senhor já teve uma vitória, e a igreja precisa manter a vitória do Senhor. Eu vou até, dá para ir 11h15, né? Depois os irmãos compartilham, vão ter o almoço, tá bom? Vamos ler Efésios capítulo 6. Esse é um assunto, irmãos, que precisa ser muito desenvolvido aqui, tá? Mas eu só vou dar alguns princípios para os irmãos. Capítulo 6, versículos de 10 a 12. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando o Senhor morreu na cruz, o que ele disse? Está consumado. Tudo foi consumado. A palavra diz que o Senhor derrotou a Satanás. E o Senhor, então, foi glorificado. Certo? Foi ressuscitado por Deus, porque Deus aceitou a sua obra de vitória, o ressuscitou e o glorificou. Então a vitória do Senhor já está estabelecida. Irmãos, prestem atenção, a vitória do Senhor está estabelecida. O que a igreja precisa fazer então? Manter a vitória do Senhor, é estar firmes. E lá em Pedro fala assim, resistir ao diabo. Parece que sempre é uma questão, não precisamos atacar, irmãos, é só nós nos defendermos, estarmos cingidos com a verdade, com a couraça da justiça, com as armaduras. Para nós, a grande parte das armaduras era defensiva, e só tem uma arma que é de ataque, que é a espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos é resistir, manter a posição de vitória do Senhor. Como igreja. Então, não aceitar, irmãos. Então, o que é trazer o reino? É não aceitar que Satanás esteja no nosso meio. Nós não darmos brecha para Satanás no nosso coração, no meio dos irmãos, na nossa vida do trabalho. Porque onde chega o reino de Deus, Satanás é expulso. O Senhor foi que venceu todas as coisas. Quando ele disse lá para os fariseus, eles perguntaram, quando é que vai vir o reino dos céus? Ele falou, o reino dos céus não virá com visível aparência, mas o reino dos céus está dentro, no meio de vós, na verdade, não é dentro em vós, porque o reino dos céus não estava dentro deles, estava dentro em vós. Quem é que estava dentro em vós, os fariseus? O Senhor Jesus. Ele era o reino de Deus aqui nessa terra. E o Senhor Jesus hoje está dentro de nós. E o reino de Deus está hoje dentro de nós.
Então, quando nós deixamos o reino de Deus, nós resistimos a Satanás e deixamos o reino de Deus avançar, louvado seja o Senhor. Satanás é expulso. Ele não tem lugar. Quando o filho varão foi arrebatado até os céus, irmãos, aí começou, o Senhor voltou. Aí o Senhor volta. Lá em Apocalipse fala, quando o filho varão foi arrebatado, aí o Senhor voltou. Por que ele foi arrebatado até o trono de Deus? Olha só, fala, irmãos, que a igreja lá em Tessalonicenses, que a igreja vai ser arrebatada, vai ser levada e vai ser arrebatada entre as nuvens. Mas o filho varão, os vencedores, vão ser arrebatados até o trono de Deus. E Satanás, ele está ali acusando os irmãos de dia e de noite, ele está lá junto ao trono de Deus ali. E quem é que vai fazer com que Satanás venha para a terra? Os vencedores, o filho varão, que quando chega lá não tem mais lugar para Satanás, ele então é jogado para a terra. Os irmãos percebem isso? O reino de Deus foi para os céus, e Satanás voltou para a terra. Onde estava lá o reino de Deus, não tinha lugar para Satanás. Oh, Senhor Jesus. Mostrando, irmão, o que eu quero dizer isso para os irmãos? É que a igreja não é um lugar simplesmente se eu gosto ou se eu não gosto. É a vontade de Deus para cumprir o seu propósito. E você e eu estamos aqui. Todo o povo de Deus é da igreja de Deus. Todos os irmãos são da igreja de Deus. Mas quem é que sabe dessas coisas? Quem é que julga essas coisas e diz, Senhor, eu quero trazer o seu reino? Quem está preocupado com isso se não tem revelação? Nós precisamos ter revelação. Nós conhecemos um pouco, mas precisamos ter revelação. Precisamos ter o rema disso para que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor, nos derramarmos como o nardo mais precioso para o Senhor. De tudo valoroso que nós temos, irmãos, de tudo precioso derramarmos ao Senhor. Irmãos, ser vencedores, ser o filho varão, não é privilégio de alguns para receber um galardão. Eu quero ser um filho varão. Por que você quer ser um filho varão? Não, eu quero ser um filho varão para poder receber um galardão. Né? Eu não estou satisfeito só ir para o céu ou só estar lá no reino. Eu quero reinar com o Senhor. Não é isso. Isso traz a nós até um certo tipo de orgulho. Não, o filho varão é para tomar lugar na igreja, posição da igreja, naquilo que a igreja não faz. Sempre foi assim, irmãos, e a igreja hoje está num caminho que a gente não sabe aonde vai chegar, mas o Senhor está sendo misericordioso conosco, nos dando uma palavra de dizer, eu quero isso, eu preciso da igreja, eu preciso voltar a estabelecer o meu reino milenar, eu preciso de homens vencedores, de pessoas vencedoras. Sempre foi assim. Deus escolheu a nação que estava no Egito para ser uma nação de sacerdotes, mas o povo falhou e Deus então escolheu quem? Os levitas para oficiarem diante do Senhor, mas os levitas não eram simplesmente pessoas especiais porque eles eram melhores, não, porque Deus escolheu, porque o povo falhou. E os levitas representavam, eles posicionaram-se diante do Senhor. Em Juízes, a nação de Israel estava subjugada pelos midianitas, e o povo medroso, o povo com medo e aquilo, então Deus levantou um grupo de pessoas, e foi à guerra, e o Senhor, por eles, o Senhor venceu os inimigos e libertou todo o povo. São os vencedores, os levitas, esses grupos de juízes, de pessoas que estavam na época dos juízes. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Então, os vencedores, irmãos, são para tomar lugar do povo de Deus, naquilo que o povo de Deus está falhando. Mas para tomar lugar, para ser um vencedor, nós precisamos do rema do Senhor, da palavra, da comunhão, da nossa mente transformada e do nosso coração purificado. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus.
quando o Senhor deixou o povo ir para a Babilônia, ficaram cativos lá durante 70 anos. Mas o Senhor tinha feito uma promessa, que voltaria para reedificar o templo e Jerusalém. Todos voltaram? Não. Neemias, Esdras, Josué, eles voltaram. Poucas pessoas voltaram para reedificar o templo e a cidade que estava derribada pelo fogo. São os vencedores. Eles tomaram posição e lugar do povo, que não foi, preferiu ficar onde estava. Já tinham estabelecido famílias, bens, ficaram. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está nos dando a oportunidade de sermos vencedores, de enxergarmos essas coisas, de ter o nosso coração renovado. Então, que como igreja em Uberaba, nós não podemos nunca pensar, nós somos os vencedores. Não é isso, irmão. Nós precisamos ter o coração para o Senhor, dizer assim, Senhor, coloca em nós o viver de Filadélfia. Irmão, eu não tenho coragem de dizer, irmão, que nós somos Filadélfia, irmão. Mas que dá o desejo, Senhor, de sermos Filadélfia, de vivermos como Filadélfia, de vivermos como vencedores. Senhor, nós queremos ser um com o Senhor. Se o Senhor precisa de um povo, Pai, para cumprir o seu propósito, Senhor, olha para nós. Senhor, nos dá esse coração. Jamais um coração de soberba, de achar que somos nós, que é só nós. Irmãos, isso é muito baixo, isso é muito... O Senhor não tem caminho em nós. Mas, Senhor, dá-nos um coração de sermos vencedores, de tomarmos posição naquilo que a grande maioria dos irmãos não vê, Senhor, mas nós queremos tomar essa posição. Nós queremos trazer o Senhor de volta. E para isso, irmão, nós precisamos ter um viver de vencedor. A palavra de Deus diz que eles o venceram. Satanás saiu da região do trono de Deus e foi jogado para a terra porque os vencedores estavam lá. E diz qual que era a característica desses vencedores? É que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram e em face da morte não amaram a própria vida. Essa é a característica desses vencedores, desse filho varão. Irmãos, e o que é que não nos permite ser vencedores? Bom, não tem nada, irmãos. Não tem nada, porque o Senhor já nos deu tudo. O Senhor já fez tudo por nós, o Senhor já nos mudou de mortos, de pecadores, em filhos de Deus vivos. E como igreja, nós podemos ser vencedores. Cada um de nós, tomar o sangue do Cordeiro para restabelecer sempre a nossa comunhão com Deus. Porque o Satanás, ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Mas pelo sangue de Jesus, nós podemos ter acesso à presença do Pai. Nunca desprezar o sangue do Cordeiro. Nunca achar que você não precisa, que você, pelas suas boas obras, pelas suas atitudes, você pode ter comunhão com Deus. Não. Também nunca achar que Deus esqueceu dos nossos pecados, porque o tempo passou, eu não confessei, Deus agora vai aceitar. Não, Satanás te acusando, ele está lembrando dos seus pecados diante de Deus. A única coisa que nos faz ter acesso novamente à presença e comunhão de Deus é usarmos o sangue do Senhor, sangue do Cordeiro, que apaga todas as nossas iniquidades, os nossos pecados. E João fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o sangue do Cordeiro é a nossa base para nós chegarmos à presença de Deus. E aí nós temos que ter intrepidez. Ele já deu sangue. Intrepidez, irmãos. Como aquela mulher pecadora, não quis nem saber. Eu fui lá na casa do Simão, invadiu lá e não era, se fosse jogada pela janela, eu não sei como é que é, ou se fosse jogada para fora, não quero saber. Esse homem vai me salvar.
E nós sabemos que é o sangue do Senhor que nos purifica de todo o pecado, né? É o sangue a palavra do testemunho. Precisamos ser intrépidos na palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus para Satanás, assim como o Senhor falou para o diabo que estava tentando. Ah, se você é filho de Deus e tal, falou, assim está escrito. Assim está escrito. Acabou. Nós não podemos confiar nos nossos sentimentos, irmãos, mas na palavra de Deus e dar essa palavra como testemunho na nossa vida. Quando nós proclamamos a palavra de Deus, Satanás retira e os anjos vêm e nos servem. Louvado o Senhor. E em face da morte, não amaram a própria vida. Não é só morte física, não. É a morte da vida da alma. Quantas vezes nós caímos, nós pecamos, nós criamos confusão na igreja, em casa, por causa da nossa vida da alma, do nosso velho homem caído. Por quê? Porque nós não queremos ir para a cruz, negar o nosso velho homem, negar a nossa vida, tomar a cruz e seguir o Senhor. O Senhor falou, você quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. Sempre vai ter uma cruz para você tomar. E nós precisamos então do quê? Da graça de Deus. Está ali, Senhor, quando eu estou no Senhor, irmãos, e eu preciso tomar a cruz, não tem problema. Eu peço perdão, eu sou perdoado. Não tem dificuldade, mas se eu estou na minha carne, pronto. Então o Senhor já nos deu tudo para sermos vencedores. Isso era a vida de um vencedor. O que era um gigante espiritual, o filho varão? Não, porque usou aquilo que Deus deu. Usou o sangue do Cordeiro, usa a palavra e a graça para poder ir à cruz. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa nos dar um viver da igreja maravilhoso, com uma visão maravilhosa, para nós podermos edificar e trazer o seu reino. Amém? O Senhor nos deu um coração novo, coração de busca pelo Senhor, de estarmos sempre oferecendo o nosso corpo como sacrifício, né? Tem irmãos ali fazendo comida para nós. Você acha que é fácil, irmãos? Não é. Mas é o mínimo, irmãos. Quando nós temos o coração constrito, o que está precisando aí? Eu quero servir. Não é fácil você oferecer seu corpo, chegar aqui 7 horas da manhã, depois ficar até 2 horas da tarde. Mas quando nós estamos no Espírito, é uma alegria a gente servir na cozinha. Está lá cozinhando, Senhor abençoa a reunião, Senhor abençoa o irmão tal, o irmão está lá, o irmão chegou, o irmão novo está aí, Senhor abençoa, vai comer isso aqui, que já abençoa essa comida. Está na recepção, você é o primeiro a chegar, ver os irmãos, está ali. Irmão, você aqui de novo, aleluia, louvado seja o Senhor. Né? Ô irmão, você está aqui de novo, que bom que você está aqui. Amém, Senhor te abençoe na reunião. Irmão, todos os serviços da igreja é para edificação. Mas nós precisamos apresentar o nosso corpo. Então vamos diante do Senhor, para o Senhor ganhar o nosso coração, para nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém.